Excelência, a memória. O Vossa Excelência, a memória está de volta. Obrigada por ter continuado com a gente. A gente continua a nossa conversa agradável com o ex-vereador Celso Matsuda, eleito pelo marketing político dos pais. Achei isso incrível, isso lá na década de 70. O senhor nem tinha apresentado todos os projetos inovadores que o senhor pensava e já foi eleito o melhor vereador do ano pelos jornalistas que cobriam a Câmara em 75, mas foram várias vezes que o senhor foi. Todos os anos que eu estive na Câmara, quando ocorriam essas eleições, eu fui eleito sempre entre os melhores vereadores. E eram jornalistas que votavam? Eram jornalistas que votavam, só jornalistas. Os setoristas. Nessa bancada, assim. Que está aqui pertinho da gente, os setoristas mesmo. Os setoristas. E o que o senhor acha? Não rolavam ciúminhos, assim? De novo, esse novinho foi eleito melhor? Conta para mim. Que quando... Vamos dizer assim, vamos mudar esses critérios aí. Quem já ganhou uma vez não ganha mais, coisa só. Vamos revezar. Aí, mas não ocorria. Mas outros vereadores me acompanharam, também foram eleitos melhores vereadores. Uma época era um só, era eu. Depois aí ficaram, vamos criar mais dois. Dividiu a categoria. Falando então em projeto inovador, em 76 o senhor apresentou um que foi muito importante para a época, porque tinha a ver com a segurança dos edifícios. Isso. Tinha acontecido Joelma. Como é que foi apresentar? Eu sempre faço questão de destacar que talvez a coisa mais impactante na minha vida foi esse assunto do Joelma, né? Só para você ter uma ideia, em 1972, quando eu assumi na Câmara Municipal, ainda naquele ano, houve um incêndio significativo aqui em São Paulo, foi o edifício Andraus, lá na Avenida São João. Muita gente morreu, coisa dessa hora. E a partir daquilo eu falei assim, olha, nós precisamos tomar algumas atitudes em relação a isso. Aí foram quando começaram a surgir discussões a respeito, ideias a respeito, né, de conversas com o Instituto de Engenharia. Para prevenir novas tragédias. E principalmente com relação à segurança. Olha só, nem passaram 2 anos e aí o incêndio do edifício Joelma, que fica ao lado da Câmara Municipal, né? Dá para a gente ver daqui. E eu me lembro da história de que eu costumava vir muito cedo à Câmara Municipal para colocar todo o expediente em dia. Eu chegava aqui, digamos assim, em torno de 8 horas da manhã. E a minha primeira atitude era descer, como estava tudo fechado, eu ia num bar que ficava aqui na galeria, do lado da Câmara, tomar um café, né? Então eu cheguei cedo naquele dia, tomei um café, quando eu subi o elevador, eu percebi que alguma coisa estava errado, que tinha muita gente, policiais aglomerando, o pessoal, falei que aconteceu alguma coisa, está pegando fogo lá em cima, no edifício de frente, e nós precisamos subir no topo da Câmara Municipal. Só que os funcionários diziam, não temos autorização e não temos chave. Falei, pode deixar, é comigo. Eu arrombei todas as portas. Tamanha aflição que vocês ficaram. Falei assim, vamos subir, vamos arrombar. E depois aí, qualquer negócio, a responsabilidade é minha, né? Mas nem foi preciso, na verdade, logo em seguida chegaram. Então nós arrombamos e eu fiquei lá em cima, junto com o pessoal do Corpo de Bombeiro, o pessoal os policiais, todo monitorando a salvação. Imagina a angústia de vocês, vendo agora, do lado da gente. Imagina lá em cima, olhando corpos caindo. Foram aquelas pessoas. 191 vítimas. E inúmeras pessoas, dezenas de pessoas gritando lá em cima, socorro, pedindo socorro. Outros nas janelas querendo pular, e a gente rezando, fica calma, fica calma. E corpos caindo. Aquilo foi um choque terrível na minha vida, eu acho que é um negócio que me impactou muito. Aí eu me propus o seguinte, agora eu vou lutar muito por essas coisas. Aí fomos pesquisando, e deu para pesquisar, por exemplo, o edifício Joelma tinha um negócio interessante, ele foi inaugurado 2 anos antes, né? E a causa do incêndio foi o circuito elétrico, foi um curto-circuito que ocorreu no aparelho de ar-condicionado. E mais tarde, posteriormente, com as investigações, se apurou que a responsabilidade foi justamente isso, né? Que foi a parte elétrica. Então eu fiquei perguntando, como é que os engenheiros aprovam projetos, vai lá... Como é que deixam as pessoas ficarem lá dentro? Não, tem que ter responsabilidade, né? Então foi quando comecei a surgir a ideia, falou, não,
é o corpo de bombeiro, todo mundo tem que ser vistoriado frequentemente, anualmente, periodicamente, tem que passar por uma vistoria, que é a maneira mais fácil, né, de controlar. E aí eu comecei a preocupar com outras coisas também. Aí foi quando surgiu, não sei se eu posso adiantar, claro que sim, o projeto do Proibido Fumar. Só para a gente terminar a questão do incêndio, foi nessa proposta que o senhor exigiu esse certificado, esse laudo do Corpo de Bombeiros em cada edifício de São Paulo. Foi assim que surgiu. Né? E aí a gente entra na história do cigarro, porque antigamente fumava-se em todo lugar, dentro dos lugares. Só para terminar, com esse negócio da fixação, também surgiu em decorrência do quê? Você imagina que nós tínhamos um código de obras em São Paulo que datava de 1940 na oportunidade. Muito antigo. Então foi quando, aí eu fui, como eu tinha sido nomeado presidente da Comissão de Urbanismo e Obras, aí começamos a trabalhar, e aí o prefeito de então formou uma comissão para reatualizar, quer dizer, atualizar o Código de Obras foi atualizado, aí surgiu a primeira lei de segurança na cidade, essa lei, e foram surgindo outras, eu diria que, ao mesmo tempo que eu ficava feliz, né, de que esses projetos tivessem sido aprovados, me preocupava um negócio muito importante. Eu dizia ao prefeito de então, né, Miguel Colassono, assim, prefeito, todas as pessoas que se salvaram no edifício Joelma foi em decorrência de equipamentos tecnológicos existentes lá dentro, né? Eu dizia. Então nós temos que modernizar. Então foi quando vamos ter que atualizar o Código de Obras, não podemos deixar como está, né? Então hoje você vê que essa atualização, essa modernidade, digamos assim, ela é importante. A tecnologia salva vidas, né? Salva vidas. Como? Então hoje aí nós temos então aí surgiu o negócio do Proibido Fumar. A questão do cigarro. Fumava-se inclusive no plenário ou não? Na época sim, né? E fumava muito, viu? Era aquela fumaçada. Bom, mas o que é importante, porque na época era moda, né, fumar, mas havia um problema sério. Uma vez, conversando aí com um dirigente de supermercado, na verdade, dono do supermercado, ele me contou que uma das grandes, digamos assim, receio que esse dono tinha era o fato de que as pessoas fumavam dentro do supermercado e jogavam a bituca. E muitas vezes em áreas que tinham químicas, né? Elementos químicos, produtos químicos. Olha o risco. E muitos incêndios ocorriam, né, nessa fase. Então, incêndios que eram, sei lá, eles conseguiam dominar, mas de qualquer forma, alguma hora poderia ocorrer de uma forma. Eu falei assim, temos que parar com isso. Eu resolvi apresentar essa lei, com apoio dos supermercados, e a reação de todo mundo contra. Foi um escândalo. Foi um escândalo. Eu era xingado na rua. As pessoas, quando me reconheciam, falavam, e tal. Eu até comentava, olha, vocês estão comentando, mas eu também fumo, eu dizia, né? Na verdade, era uma brincadeira a fato de fumar, mas eu dizia, até isso ocorria. O problema não é de fumar, o problema não é de impedir o vício. Eu não estou em nenhuma campanha contra o vício, eu estou numa campanha de segurança, né? Foi difícil, mas logo em seguida o prefeito de então entendeu que tinham que alastrar mais isso, aí começou a se estender. E foi indo, ao longo do tempo foi proibido fumar nas escolas, proibido fumar nos hospitais, hoje é proibido fumar em recintos internos. Não existe um lugar que você possa fumar, acho. E ninguém está reclamando. Na rua, né? De repente. E ninguém reclama, está todo mundo mais bem. Do que justo. Agora lembre, não foi contra o vício, foi contra a segurança. Mas evidentemente contribuiu também para combater o vício, né? E a questão da fixação da carta de preços na frente dos restaurantes? Também era uma coisa que ninguém costumava fazer. Tinha que entrar, pegar o cardápio para depois... Isso aconteceu, por incrível que pareça, de uma viagem que eu fiz, né? Durante as férias eu fui para o exterior, fazer um curso no exterior, e eu percebi o seguinte, que quando nós íamos num restaurante, em qualquer lugar, todos paravam e olhavam o menu, e a gente via qual que era o alimento mais barato, o que era mais gostoso. Vamos economizar. Eu achei aquilo fantástico. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui no restaurante e a primeira dificuldade que eu tive foi essa. Tínhamos que entrar no restaurante, olhar o menu e coisa só. O menu nem sempre era perfeito.
Eu falei, pô, temos que seguir o que funciona, né? E ao seguir o que funciona, eu sugeri que fizesse isso. Também tive reações, né? Na época, a associação que congregava aí os donos de restaurantes e tal, reagiram, dizendo que não podiam, tal, que era uma coisa inútil, mas a população adorou. Todos adoraram. Maravilhoso a gente poder enxergar o preço antes de pedir, né? Então pegou bem, funcionou. Bom, diante dessas leis inovadoras, o senhor enfrentou muita resistência, como o senhor está contando. Apesar de que hoje é tudo muito natural para a gente, na época era um escândalo, como a gente comentou. Em 81, o senhor foi o líder do prefeito Reinaldo de Barros, aqui na Câmara. E tem uma fala dele sobre o senhor que me chamou muito a atenção. Por que ele escolheu o senhor como líder? Porque o senhor foi um homem que sempre manteve a sua tranquilidade. Mesmo diante dessa pressão toda? Sim. Acho que é talvez de origem, né? Tranquilidade oriental. Podia passar um pouco para nós, assim? Eu sempre mantive a tranquilidade. Mesmo nas discussões no plenário da Câmara... Que eram quentes? Eram muito quentes. Naquela época, os vereadores que compunham a Câmara Municipal, mais tarde, quase a grande maioria, todos viraram deputados federais, eram grandes oradores, né? Brasil Vita, Samir Achoa, decanos da casa, eles realmente eram brilhantes, Sampaio Dória, eram oradores assim magníficos. Mesmo nas discussões com ele, quando era provocado, tal, eu mantinha a calma, era a única maneira de... Um equilíbrio. E o senhor acha que foi isso que ajudou o senhor a ir tentando mais e... Sim. Nessa foi ousadia? Paciência, né? Eu tinha paciência, muitas vezes para convencer um vereador a votar num projeto que eu apresentava, eu ia de sala em sala e conversava com o vereador. Eu falava, olha, eu nunca tive problema com a oposição. Para mim não existia oposição, era um vereador, né? Então hoje eu tenho muitos vereadores que naquela época eram da oposição e que hoje são deputados federais, por exemplo, estaduais, que são da oposição, são grandes amigos meus, né? O senhor na época era da Arena e o senhor está se referindo aos que eram do MDB. E depois eu fui para o MDB, até fui candidato novamente. Mas aí passou a época, hoje eu não pertenço a nenhum partido político. Então admiro as pessoas pelos seus posicionamentos, né, independentemente do partido. Até porque os partidos hoje são muito frágeis, né? Bem diferentes não são daquela época. significativos. E são muitos também, né? São muitos. São numerosos. Hoje aqui de cabelos brancos comigo, nesse plenário, o que o senhor acha que o senhor levou de mais importante dessa experiência para a vida? Eu acho que foi o diálogo, né? Eu acho que a Câmara me deu uma oportunidade de que nós tínhamos que respeitar cada uma das pessoas que estavam aqui, ouvi-los, discutir, tentar argumentar. E eu queria até contar um fato. Uma vez, claro. Tinha alguns vereadores que alguns se destacavam pela fama, mas não tinham, digamos assim, formação nenhuma, não tinham cultura, né? Não gostaria de citar os nomes, mas alguns até famosos, né? Famosos, foram eleitos pela sua fama, mas não tinham praticamente nenhum fundamento educacional, não tinham cidadania. Cultura. E muitos outros aí que não eram tão conhecidos, mas foram eleitos por alguns bairros, né? E nesses bairros eles eram líderes, né? E totalmente... Eles às vezes não tinham nem condições de falar, de conversar. Mas eu conversava com cada um deles. Sem preconceito algum. E eu aprendia muito. Eu começava a entender coisas que eu não conhecia, né? Então eu frequentava junto com eles esses lugares aí, que eles me diziam que existiam, lugares, digamos assim, que precisavam de ajuda e de socorro. Aí um dia uma repórter me perguntou, e aquilo virou uma manchete, me perguntou, o senhor não acha, diante da mediocridade do legislativo como um todo, que os candidatos deveriam passar por uma sabatina, por uma prova, ou deveriam ter exigências mínimas como diploma, coisa dessa ordem? Aí eu respondi o seguinte, cidade de São Paulo, tudo bem. Você acha que na cidade de São Paulo todos aqui são diplomados? Todos aqui têm o segundo grau? Todos são cultos? Não.
A grande maioria, pelo contrário, são, digamos assim, totalmente despreparados, não são capacitados, têm muitas dificuldades, coisas sordes, são pessoas de muita carência, né? Então, aí, o que é a Câmara? A Câmara é o retrato da cidade de São Paulo. Então, dentro aqui dessa Câmara, nós temos que ter vereadores que representam cada um desses segmentos. Quer queira, quer não queira, eles são maiorias, né? Porque a cidade é assim. Então, qual que é o trabalho de todos nós? É melhorar a educação, é melhorar a cultura, é melhorar a renda, melhorar a qualidade de vida. Aí a Câmara vai refletindo essa realidade, né? Vai colocando. Isso vale para... Por isso que quando a gente fala no Congresso Nacional, eu digo, é a mesma coisa, o país é muito grande. É o retrato da nossa sociedade. É o retrato da nossa sociedade, então, mas é assim a democracia, tem que ser assim. E ainda bem que ela existe. Graças a Deus. E temos que lutar por ela. Sempre. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Vossa Excelência Memória. Passa rápido, são muitas histórias importantes. Verdade. Obrigada pela contribuição do senhor para a nossa história aqui da Câmara. Obrigado, e eu que agradeço. Estou retornando aqui depois de muito tempo. Está matando as saudades? Fiquei um bom tempo fora de São Paulo, né? Fiquei em Brasília, rodando recentemente, mas sinto muitas saudades daqui, muitas saudades. Aqui foi a história da minha vida. Volte sempre, o senhor é muito bem-vindo. É isso, Vossa Excelência, a memória fica por aqui. Até a semana que vem. Tchau!